Paz do Senhor, amados. Voltamos. Hoje eu queria falar com os irmãos um pouquinho a respeito da intimidade com Deus. Muitos hoje, quem de nós não gostaríamos de ter uma intimidade com Deus profunda? Mas o que é intimidade com Deus? O que é buscar a Deus de verdade? Deus, o Senhor, Ele fez o homem para um relacionamento. Deus não fez o homem para ser servo dele e para mandar, não. O Senhor fez o homem para um relacionamento. Você vai ver que quando lá em Gênesis, capítulo 1, quando Deus vai fazer o homem, Pastor Dio, quanto tempo, meu garoto? Deus abençoe tua vida. Pois então, quando Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e Ele disse, façamos nós, ou seja, a origem do homem veio de Deus. Então, o Senhor fez o homem dele para ter relacionamento com Ele. A palavra de Deus diz em Efésios 1:4, que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, nós viemos dele, e assim como nós viemos de Jesus, o Senhor, Ele fez nós para Ele, e Ele nos fez para termos esse relacionamento. E só que nós vivemos em tempos que o ser humano, o homem, não tem buscado o Senhor como deveria buscar. Muitas das vezes as pessoas buscam o Senhor por aquilo que Ele dá e não pelo que Ele é. Eu não estou dizendo aqui que é pecado, irmão, porque primeiro, eu e você só amamos a Cristo porque primeiro Ele nos amou. O apóstolo Paulo diz isso. Olha, você ama a Cristo porque Ele primeiro me amou primeiro. Então não é pecado você amar Deus pelo que Ele dá, mas é pecado se você só o ama pelo que Ele dá e não pelo que Ele é. Nós precisamos também amar o Senhor pelo que Ele é. Só que, por que hoje a nossa geração é uma geração que não tem intimidade com Deus suficiente para entendê-lo? Porque se nós entendêssemos a intimidade de Deus, nós não veríamos uma geração tão fria, uma geração que não busca mais autoridade, uma geração que não busca mais os dons espirituais. Hoje você consegue contar no dedo quantas pessoas são batizadas no Espírito Santo. Hoje você consegue contar no dedo quantas pessoas têm dons diferentes da igreja. Por que a escassez dos dons espirituais? Por quê? Porque o povo está sendo ensinado, culpa um pouquinho nossa também, porque nós estamos, o povo não está mais o povo não está mais alegre apenas com a salvação, tem que ter algo mais, só a salvação não basta. Eu estava vendo uma missionária que tinha ido para a África e chegou lá, levou alimentos para o vilarejo, e quando chegou naquele vilarejo, essa missionária e o esposo levaram lá, eles começaram a fazer alimentos, e o povo dizendo, vem comer, e a missionária sorrindo, contente, dizia, já vou, e o esposo, o missionário que estava lá na Angola, disse assim, olha, moça, vai comer? Ela, não, eu já vou, e a alegria dela contagiava todos na aldeia, e toda a equipe com os missionários, e ela disse assim, moça, você pode comer, a gente não vai sair daqui. Ela, não, eu quero ficar um pouco mais falando de Jesus com vocês. E ele disse assim, moça, posso fazer uma pergunta? Ela, pode. Quanto tempo faz que você não come? Ela, faz pouco tempo, faz 15 dias. Aí já deu aquele baque assim na equipe. Cara, a mulher estava 15 dias sem comer. E a felicidade dela ter visto os missionários ali fazendo a obra, falando de Jesus, era tanta que ela não estava se importando com a comida. Irmão, 15 dias sem comer. Aí deu aquele baque assim da missionária. A missionária falou assim, tá, a irmã não quer comer já? Não. Então, irmã, e como é que a irmã tem essa felicidade? E essa alegria que vem da senhora? De onde vem? Ela fala o português angolano, né? A minha alegria não vem da minha barriga. Ou seja, a alegria dela vinha de Deus. E esse casal de missionário,
Eles falaram que quando eles chegaram no Brasil, eles precisaram ficar 15 dias em casa sem botar o pé na igreja, porque senão eles iam explodir quando chegassem na igreja. Eles iam dar de dedo na igreja, porque falaram que a mulher estava 15 dias, a aldeia toda 15 dias sem comer, mas não paravam de glorificar o nome do Senhor. E hoje a gente tem uma dor de cabeça, quer ficar em casa, não quer cultuar. Nós temos carros, temos motos, temos um ponto de ônibus, temos igrejas que é do outro lado da rua da nossa casa, e a gente prefere ficar em casa, deitado, assistindo qualquer coisa, do que cultuar o Todo-Poderoso. A nossa geração está perdendo o amor. Só que essa mesma geração que está perdendo o amor é aquela geração que diz que o avivamento está aí, que Deus vai fazer a obra. Não vai, irmãos. Não com o povo frio, gelado dessa forma. Por isso que Deus, ele crê nos seus. Ainda tem os 7.000 que não se dobraram. Tem aqueles que amam o Senhor, claro, pelo que Ele dá, mas também pelo que Ele é. Tem aqueles ainda que amam o Senhor. Tem aqueles que ainda dobram o joelho e antes de pedir qualquer coisa, eles agradecem pela salvação. A salvação é a coisa mais importante que eu e você temos. Você já parou para pensar que nós estamos condenados ao inferno? Você já parou para pensar que se não fosse Jesus na cruz do Calvário, eu e você, quando passar esses dias aqui na terra, que esses dias são passageiros, nós poderíamos acordar no inferno? Mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não morra, mas tenha vida eterna. E muitas das vezes a salvação já não é o suficiente. Além de salvar, Deus tem que sustentar. Além de salvar, Deus tem que abrir a porta. Além de salvar, Deus tem que fazer alguma coisa. Ele contando que o culto na África, as pessoas para chegar no vilarejo levavam 8 horas, irmão. 8 horas a pé. E o culto durava de 4 a 5 horas. Sem energia, sem microfone, sem instrumento, apenas nas palmas das suas mãos e danças, adorando ao Senhor por 4, 5 horas. E quando acabava o culto, o que eles faziam? Iam para casa, andar mais 8 horas para ir para casa. Irmãos, ele disse que não via ninguém arredar o pé. Ao contrário das nossas igrejas hoje aqui, que se você passar 10 minutos do horário das 9 horas, o obreiro de Deus coloca a Bíblia embaixo do braço e vai embora. Não está nem aí se a presença de Deus está na obra, não, ele vai embora. A missionária, a cantora, o cantor, deu 9h15, já passou do horário, vou embora, bota a Bíblia e vai embora, embaixo do braço e vai embora, sem se importar que a presença de Deus ainda está no ambiente. Olha a falta de intimidade, olha a falta de entendimento do nosso povo, que pensa que vai subir. Não vai, irmão, não vai, biblicamente falando, não vai. Mateus 7:22, Mateus 7:22, a Bíblia diz que naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome cantei, em teu nome expulsei demônios, mas eu direi abertamente: não vos conheço, nunca te vi. Você já parou para pensar que um dia eu e você vamos sentar na frente de Deus e vamos ouvir uma ou duas palavras? E dependendo de como for a nossa situação com Deus, você vai ouvir uma palavra, a primeira palavra: servo bom e fiel. Ou eu e você podemos ouvir: nunca te vi. Pastor, mas eu dirigi, Senhor, eu dirigi uma congregação. Senhor, eu era líder dos jovens. Senhor, eu sou líder do círculo de oração. Toda noite as irmãs rodopiavam, toda segunda-feira. E o Senhor olhar no meu e teu olho e dizer assim: cara, eu nunca te vi, eu não te conheço. Você tem noção do que é uma pessoa expulsar demônio no nome de Cristo e Deus não conhece ela? Agora imagine isso, que era uma pessoa que expulsava demônio, isso que era uma pessoa que cantava e que era o top da igreja. Agora imagina você, que não expulsa nenhuma pulga de dentro da tua casa.
A palavra diz, Tiago 4:8, ele diz assim, ó: aproxima-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ou seja, limpar as mãos. Aquilo que eu fazia, parar de fazer. Se eu roubava, se eu mentia, se eu caluniava, se eu falava palavras torpes, obras más, eu parei de fazer. Vocês que têm a mente dividida, o que é mente dividida, irmão? O que é mente dividida? É eu querer o céu, mas ficar pensando na terra. O próprio Jesus diz, olha, não ajuntei tesouros na terra, que o enferrugem destrói, a traça corrói, o ladrão rouba, mas antes tem o teu tesouro no céu. O que é tesouro no céu? É almas, é vida, é intimidade com Ele. E como é que eu alcanço essa intimidade, pastor Fabiano? Quando é que eu sei quem eu sou em Cristo? Quando que eu sei? Ninguém conhece a sua essência sem primeiro conhecer a essência de Cristo, biblicamente falando. Jesus estava pregando para os 70 discípulos, e ele começa a pregar, dizendo sobre aquele que não comer da sua carne não tem parte com ele. E as pessoas começaram a sair de perto dele, e dizendo, essa palavra é muito dura, vamos embora, vamos embora. E as pessoas foram embora. Aí só ficou Pedro. Aí Cristo diz assim, ó, Pedro, tu não quer ir com eles? Vai com eles, Pedro. E Pedro disse o quê? Senhor, para onde irei eu, se só tu tem vida eterna? Aí Jesus olha para Pedro. Quando Pedro sabe, que descobre quem é Cristo na vida dele, quem é Cristo, quem é o senhorio de Jesus na vida dele, Jesus olha para Pedro e fala, quem é Pedro? E tu, Pedro, és pedra. Em ti, Pedro, edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Ou seja, você só descobre quem você é, só descobre quem você é, se primeiro você descobrir quem Cristo é na tua vida. Porque o homem de si não consegue fazer nada. Jesus diz em João capítulo 15, ele olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim nada podeis fazer, nada. Então, nós precisamos nos aprofundar. A própria palavra nos diz, Jeremias capítulo 29, 11, o Senhor diz assim, ó, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Ou seja, Deus já tem um plano traçado para mim e para você. Diz o Senhor, planos de fazê-lo, o quê? Prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, você tem que entender que quando você aceita Cristo, o Senhor já tem um plano traçado para a tua vida. Você já ouviu o profeta falar no púlpito, Deus tem uma obra na tua vida. Você já ouviu alguém falar na rua, Deus tem uma grande obra para a tua vida. Mas nós muitas vezes não damos bola para a grande obra na vida. Nós não damos bola, porque nós queremos tudo para ontem. Nós queremos para ontem, nós não queremos. Nós queremos que Deus resolva nossos problemas em 30 segundos. E muitas das vezes nós oramos e buscamos a Deus por coisas que Deus não quer que nós façamos. Muitas das vezes Deus já tirou pessoas da nossa vida, nos tirou de lugares, quer nos tirar do meio de coisas que nós estamos orando para Deus nos dar esses lugares, não nos tirar de lá. E Deus quer tirar, quer fazer uma limpa na minha e na tua vida. Mas nós estamos mais preocupados. Deus tem que se preocupar com o que eu quero, porque senão Ele não é um bom Deus para mim. Infelizmente é assim. Infelizmente. Nós precisamos chegar ao profundo do entendimento de Deus. Salmos 42, 1, 2 diz assim, ó, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É uma pergunta. Olha o que o salmista está dizendo. O que é a corça? A corça, né, é aquele cervo que fica no mato.
Assim como o cervo fica correndo atrás de água corrente, porque água corrente são água limpa, assim como ele tem sede de beber aquela água, assim a alma do homem tinha que ansiar por Deus. E hoje nós não vemos isso acontecer, porque o homem não anseia mais pela presença de Deus, irmão. Hoje o homem anseia pela presença de bênção. Nossos cultos não começam às 19h30, nossos cultos começam às 19 horas. Só que o povo não quer a presença, o povo quer o movimento, então eles vão às 19h30, porque o movimento do culto começa às 7h30. Mas se nós levássemos a sério o que o salmista está dizendo, nós chegaríamos no culto 1 hora mais cedo, só para dobrar o joelho, só para atrair a presença dele, só para sentir ele, só para chorar, sem precisar ninguém pegar no microfone, sem precisar ninguém pegar no violão, não. Só o fato de você estar ali e saber que o princípio de uma das promessas bíblicas acontece naquele momento, que aonde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, ali estarei. Só de eu saber que se tiver eu mais 3 irmãos com o joelho dobrado, o Senhor já desce, o Senhor já está ali me ouvindo, o Senhor já está ali para eu ouvir dando glórias. Nós precisamos preparar essa geração para o arrebatamento. Jesus está voltando. Os sinais estão acontecendo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Só que o problema é que a igreja de hoje, ela quer andar com Jesus no domingo e quer andar com o mundo de segunda a sexta. Não tem como, amado. O apóstolo Tiago diz em Tiago 4, capítulo 4, verso 4, ele diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis que quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus? Ou seja, você não pode andar com o mundo e querer andar com Deus ao mesmo tempo. Você não pode cantar para Deus e querer cantar as coisas do mundo ao mesmo tempo. O teu lábio é para ser consagrado ao Senhor, para cantar para Deus. Os teus ouvidos é para ouvir a palavra. O salmista também diz, aquele que tem adoração, adore. Quem tem louvor, que cante. Quem tem salmos, que salmeie. Ou seja, eu tenho que entender que o meu coração é um altar vivo. Oh glória! Romanos 12 diz, não vos conformeis com esse século, mas renovareis na vossa mente, no teu entendimento. Ou seja, não se conforma. Eu não posso me conformar com essa fé morta. Eu não posso me conformar em estar no lugar onde eu não vejo o levanta e anda. Eu não posso me conformar que eu tenho que fazer estruturas no meu templo, porque um cadeirante ele vai entrar e ele vai sair, ele vai embora frustrado na cadeira. Eu tenho que mudar. Eu tenho que buscar o Senhor. O Senhor está procurando homens e mulheres que tenham coragem de se dar totalmente, não pela metade, mas se dar totalmente a Ele. Aonde a sua mente durante a semana, durante a noite, seja Ele. Buscar de tal forma onde aí nós temos que buscar o coração de Deus até chegar um momento que nada mais importa. Tem um ditado que eu aprendi com o homem de Deus: ore até você parar de pecar. Porque senão o pecado vai fazer você parar de orar. Então nós precisamos voltar. A igreja precisa voltar a acordar de madrugada para orar. A igreja precisa voltar a profetizar paz na nação, paz no Brasil, paz na minha cidade, paz no meu bairro. O que destrói o ambiente, igreja, o que destrói o ambiente não é o excesso de maldades, mas o que faz um lugar ser mau é falta de justo. Quando Abraão chega perante Deus, quando Deus vai destruir as 2 cidades, Sodoma e Gomorra, ele diz assim: olha, Senhor, se tivesse 10 justos aí, tu destruiria ela? Ele dizia: não, por amor aos 10 eu não destruiria. Senhor, desculpa, eu vou falar de novo, mas se tivesse 7 justos, e o Senhor continua dizendo: por amor aos 7 eu não destruiria. Aí ele começa: Senhor, me perdoa. Vou perguntar mais uma vez: se tivesse só 3 justos nessa cidade, tu ainda destruiria? Não,
por amor dos 3 eu não destruiria. Só que o problema é que em Sodoma e Gomorra, irmão, não tinha um justo. Então o que destrói uma cidade não é a iniquidade do homem mau, mas a falta de justo. É a omissão do crente, é a omissão do crente se posicionar, dizer, cara, isso é pecado, nós não podemos deixar isso entrar na igreja, não, nós não podemos abraçar essa ideia errada, a ideia mundana. Nós precisamos se posicionar, voltar nos nossos altares, precisa voltar a ser pregado sobre o céu, precisa avisar a igreja que o inferno existe, ele não é fictício. Nós precisamos voltar a falar sobre o arrebatamento que está aí, a trombeta vai tocar. Hoje você conversa com os crentes de alguns lugares, os caras não sabem nem que é arrebatamento, não sabem como vai ser, e está na Bíblia como é que vai ser. Só que eles não são ensinados, porque se o pastor daquela igreja não pregar sobre prosperidade, a igreja não vai. Se o pastor daquela igreja não pregar 5 jeitos, 10 passos para conquistar a vitória, a igreja não vai para o culto. Aí a igreja só vai quando tem artista, quando tem cantor, quando tem profeta do revelamento. Eu estava vendo um testemunho de um camarada num país aí fora, que ele era conhecido aonde ele estava, aonde tinha um velório ele estava pregando, aonde tinha um velório ele pregava, ganhava alma para Jesus. Aí o governo decidiu prender esse cara, porque o cristianismo era proibido. Aí ele foi preso. Só que o problema é que quando ele estava dentro do presídio, ele também começou a pregar, ele começou a converter os presos. Aí o que acontece? Os guardas pegam e falam, o governo diz, nós vamos matar esse cara, porque esse cara, onde ele vai, ele converte todo mundo. Aí eles pegam e falam, olha, a gente vai matar ele em praça pública, só que o problema é que a gente vai matar ele eletrocutado. Só que na cidade não tinha cadeira elétrica, então contrataram um eletricista para fazer uma gambiarra para matar o cara lá. Aí o que aconteceu? Em praça pública, sentaram ele numa cadeira, pegaram um fio positivo e negativo direto do poste e colocaram nas pernas daquele homem, e foi ligado a chave, explodiu tudo e o homem não morreu. Amanhã vocês vêm aqui que eles vão fazer a manutenção e esse homem vai morrer. E vem outro dia, o homem sai da cadeia, senta para ser eletrocutado, coloca lá os 2 fios, explode tudo e o homem não morre. Na terceira vez, o próprio governo, o próprio prefeito da cidade vê que o problema não estava na energia elétrica, era que Deus tinha guardado aquele homem. E quando ele fala, vai embora, e se a gente te ver, nós vamos te matar a tiro. E ele se levanta dali, e alguém pergunta para ele, o senhor vai para onde? Para casa? Ele estava 4 meses preso. Dele, não, eu soube que tem um velório em tal lugar ali, eu vou lá falar de Jesus. E no caminho ele encontrou um missionário. E o missionário falou assim para ele, eu vou voltar para o Brasil e nós vamos pedir para a igreja estar orando por você. Ele parou e olhou para o missionário e disse assim, você é brasileiro? Sim. Olha, você não precisa orar por nós. Nós é que estamos orando por você, por vocês. Eu soube que no Brasil vocês podem ir no culto quantas vezes vocês quiserem. Vocês têm templos bonitos, com ar-condicionado, energia elétrica. Vocês têm som, têm instrumentos. Não é verdade que tem dia que vocês não vão? Aqui nós nos reunimos escondidos dentro de cavernas. Nós sabemos que se a gente for pego, nós vamos ser presos, nós vamos morrer. Mas aqui nós sabemos, só que nós temos que se reunir porque nós necessitamos de Jesus. Aqui nós dependemos literalmente de Jesus. E vocês têm templos e não vão. Andei sabendo que lá no Brasil vocês podem andar com a Bíblia para cima e para baixo. Vocês têm impressoras lá. Vocês têm lugares que vocês compram a Bíblia. E é verdade que vocês não costumam ler a Bíblia? Ele diz, é verdade. Nós aqui só tínhamos uma Bíblia. E eu sabendo que ia ser preso há 4 meses atrás,
para não ser destruída a Bíblia, eu arranquei pedaços dela e distribuí para a igreja. E à noite, no meio do escuro, enquanto eu orava, eu dizia: eu preciso de Isaías 56. E alguém lá no meio do mato recitava Isaías 56 para mim. E vocês têm a Bíblia e não lê. Tudo que nós queríamos é ter a Bíblia na nossa casa. Não, diga para os brasileiros que nós estaremos orando por vocês, porque nós sabemos para onde nós vamos quando morrer, porque nós vivemos para Cristo, vocês não vivem para Cristo. Aquilo ali foi um baque, irmão. Aquilo ali foi um baque. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Nós precisamos, tem promessas do Senhor para nós, tem, só que está na hora de a gente parar de ficar correndo atrás de promessa. Está na hora de você acordar. Para de ficar correndo atrás de promessa. A palavra de Deus diz que as bênçãos correrá atrás de todo aquele que serve o Senhor. Efésios capítulo 1 diz que Deus nos abençoou nas hostes celestiais com toda sorte de bênção espiritual. Ou seja, você já é abençoado, cara. Moça, você já é abençoado. A maior bênção que você tem é a salvação. E a bandeja dos dons está na nossa frente. O Senhor está dizendo: olha, tem dons aqui para você. Venha receber o batismo do Espírito Santo. Venha ganhar o dom de interpretação de línguas. Venha ganhar o dom de maravilhas. O Senhor chamou você para libertar. O Senhor nos chamou para curar. Só que como é que eu posso querer curar alguém lá fora se eu não tenho fé para curar nem meu filho dentro de casa? Se ele fica doente, eu já o levo para o curandeiro, eu já levo para a farmácia. A gente está tão bitolado com esse mundo que a gente esquece que eu e você servimos um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que ainda fala. Querido, o nosso Deus, ele não é um fantasma. Deus, ele fala, ele tem voz. O Senhor, ele tem ouvido para ouvir o que você fala. A palavra oração é uma conversa. O significado de oração, você sabia que oração quer dizer conversa entre duas pessoas? Agora, o que eu estou fazendo aqui não é oração, é um monólogo. Eu falo e vocês me ouvem. Com Deus deveria ser diferente. É você falar e você ouvir o que Deus está dizendo. E hoje nós não oramos, nós fizemos um monólogo. Nós dobramos nosso joelho em casa, dobramos o joelho na igreja e falamos: Senhor, abençoa, Senhor, abre a porta, Senhor, cuida disso, Senhor, cuida daquilo. Mas nós não nos calamos para ouvir o que Deus fala. A Arca da Aliança ficava dentro do tabernáculo. E a palavra de Deus diz que os sacrifícios eram feitos em prol do povo e só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele pegava o sangue e aspergia o sangue do sacrifício sobre a tampa. Entre os dois querubins era colocado o sangue para cobrir o pecado do povo. E quando era jogado aquele sangue, a Shekinah de Deus descia e Deus falava ao sacerdote: olha, e Deus dava ordem: olha, paz para Jerusalém, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E o sacerdote saía descosta, de frente para a Arca da Aliança. Ele não podia sair descosta, porque ninguém vira as costas para Deus e vive para contar a história. Então ele saía descosta até as suas costas tocar o véu. Quando ele tocava o véu, é que ele virava e saía para fora para falar ao povo que Deus tinha falado para ele. Você não vai ver em nenhum momento na palavra que o sacerdote discute com Deus, que o sacerdote conversa com Deus. Ele apenas faz a oração, a oferenda e se cala e espera a Shekinah descer. O que você quer dizer com isso, Fabiano? Querido, no átrio dos santos do santo, a gente não pede, a gente ouve. É por isso que você não ouve a voz de Deus. É por isso que você não consegue ter intimidade com Deus, porque você vai para o átrio, porque agora, graças a Cristo, eu e você todos somos sacerdotes. O Senhor é o sumo sacerdote, mas nós podemos entrar agora. O véu foi rasgado. Só que em vez de você entrar para ouvir o que Deus quer, você entra para pedir.
Você entra para desabafar. Claro que eu posso desabafar, mas eu preciso parar para ouvir. E o que está acontecendo? Homem que não ouve a Deus, ele cria seus próprios meios em nome de Deus. Eu não posso criar coisas que Deus nunca pediu para eu criar. Eu não posso criar estruturas que Deus nunca pediu para eu criar. Eu tenho que fazer aquilo que Deus manda. E é tão simples, irmão. É tão simples, é tão bom adorar esse Deus. Agora voltando lá atrás, você já pensou naquele dia, naquele grande dia, que eu e você vamos estar face a face com Ele? Como é que está teu coração? Você está preparado? Porque gente nova também morre, gente. Vai que a tua senha é chamada nessa noite. Você está preparado? Qual é a palavra que você gostaria de ouvir da boca de Cristo? Servo bom e fiel? Ou não vos conheço? Apartai-vos de mim? Já pensou, irmão? Já pensou nada? Você ficar 10 anos dentro de uma igreja, cuidando de departamento, enviado na obra, e quando chegar naquele dia Deus não te conhecer? Saiba que isso vai acontecer com muitos. Quando o Senhor manda os 70 discípulos para evangelizar, e diz, olha, vai de 2 em 2. E quando os discípulos voltavam tudo alegres, Senhor, em teu nome, os demônios nos obedeciam. Aí Lucas 10 vai dizer assim, ele diz assim, olha, não se vanglorie, não estejam alegres, porque os demônios se sujeitam. Antes alegrai-vos, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Ele estava dizendo assim, olha, se você tiver fé, quem tem fé pode fazer qualquer coisa no meu nome. Tem pessoas, querido, tem lugares que as pessoas não são cristãs. Existem movimentos pagãos que eles curam lá em nome de Jesus. Porque o nome de Cristo é o nome sobre todo nome. Tem autoridade. O nome de Cristo é uma senha. Mas não significa que você usando essa senha, você vai entrar no céu. Essa senha você pode usar para curar, para cantar, para pregar, para motivar e para emocionar. Mas para entrar no céu, é só quem tiver com o nome escrito no livro da vida. É só para quem tem relacionamento com Ele. Então é momento de eu e você voltarmos a ter relacionamento com Ele. É tempo da gente parar de ficar correndo atrás de estruturas. Querido, não queime etapas da tua vida. Respeita as etapas. Ah, pastor, mas as pessoas não me veem, as pessoas não me reconhecem, as pessoas não me dão chance. Senhor, eu queria tanto. Olha como é que é a nossa mente. Nós sempre queremos ser os outros. A gente olha pregadores tremendos, aí a gente fala, como eu queria ser igual esse cara. Só que ninguém quer o processo, quer passar pelo processo que aquela pessoa passou. Queremos a vitória do indivíduo, mas não queremos passar pelo processo, porque só ele sabe o que ele sofreu para chegar até ali. Ninguém cai de cara de paraquedas na obra de Deus. Tudo tem um preço. Muitos queriam o sucesso de José, governador do Egito, só que ninguém quis passar pelo processo, ser vendido pelos irmãos, tratado como escravo, sendo caluniado, sendo servo do soldado, cuidava da cadeia. Ninguém quer. Mas quando ele chegou ao governo do Egito, queria ser igual a José. Muitas pessoas hoje oram assim, Senhor, eu queria a unção de Paulo. Mas você já leu a vida de Paulo? Você já viu o processo de Paulo para chegar onde Paulo chegou? Paulo passou fome. Paulo, ele mesmo disse, olha, eu sei o que é ter muito e ter nada. Eu sei o que é ter fome. Eu sei o que é padecer pelo nome de Cristo. Paulo apanhou. Paulo já foi espancado. O navio que Paulo estava naufragou, ele quase morreu na praia.
foi mordido por uma víbora. As pessoas julgavam ele como bruxo, porque diziam, pô, esse camarada foi preso, além de ir preso para morrer, na metade do caminho o navio naufraga, e esse cara não morre. Olha, esse cara deve ser um amaldiçoado, porque a morte não quer ele mesmo. Aí ele vai jogar fogo na lenha, jogar uma lenha no fogo, uma víbora pega a sua mão, e as pessoas julgam ele. E você vai olhar Paulo em Filipenses capítulo 3, ele vai dizendo, olha, que ninguém se vanglorie da carne, ninguém queira ser alguém, alguma coisa, porque se tem alguém nessa terra que poderia ser alguma coisa, que segundo a lei de Moisés, no 8º dia fui circuncidado, segundo a lei fui fariseu, hebreu de hebreu, um excelente, como hebreu, como fariseu, sou irrepreensível, doutor da lei, só que todas essas coisas eu dei por escória, dei como esterco para viver uma nova vida em Cristo Jesus, para poder ter uma vida em Jesus. Ou seja, que nesta noite essa palavra venha entrar no teu coração e você venha renunciar a você. Querido, que eu e você venhamos renunciar nossos títulos, nossas vontades, nossos quereres. Pastor, eu tenho sonhos. Esquece os teus sonhos e vai viver o sonho de Deus. Pastor, eu só queria que Deus abençoasse meus caminhos. Não, querido, larga os teus caminhos e vai para os caminhos de Deus que já são abençoados. Eu só queria que Deus abrisse a porta. Jesus é a porta. Não tem outra para você passar. Nós precisamos voltar. Você precisa saber quem Deus é na tua vida, para você saber quem você é para Deus. O homem nunca vai conseguir encontrar a sua essência se primeiro ele não descobrir quem Cristo é. Por favor, não vive em prol do movimento, de uma religião. Você tem que viver em prol de Cristo. A religião, o movimento só faz parte, mas Cristo tem que ser o teu interesse maior. Se você entender isso, você nunca mais vai para a igreja para assistir alguém pregar. Você nunca mais vai para a igreja por causa de quem vai cantar. Você vai para a igreja e nunca mais vai para a igreja por causa de quantidade de pessoas. Não, você vai para a igreja, se tiver 5 pessoas na igreja, você e o pastor e um obreiro batendo um pandeiro lá, para você vai ser o maior culto da história, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali presentes, aleluia. Os maiores milagres de Deus foram feitos em poucas pessoas, não foi no meio da multidão, irmão. O Senhor, Ele não é exibido. O Senhor não gosta de exibição. O Senhor, Ele é especialista em esconder coisas. Você sabia que Deus é a natureza de Deus esconder coisas valiosas? O diamante, para encontrar ele, está debaixo da terra. Mas só porque ele está debaixo da terra, ele não deixa de ser diamante. E sabe por que Deus deixa escondido lá embaixo? Porque enquanto ele estiver lá embaixo escondido, ninguém pode botar valor nele. Agora, quando alguém descobre um diamante, ele é tirado, ele é polido, ele é batido, até ele chegar naquele artefato bonito. Só que quando ele está assim exposto, alguém bota preço. E quando alguém bota preço, quem paga é o diabo, não é Deus. Porque aquilo que é precioso para Deus é de um valor inestimável e ninguém pode pagar, porque já foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! O petróleo está no fundo da terra, mas se ninguém extrair ele não tem valor não, ele tem valor. As propriedades onde tem petróleo valem 1000 vezes mais do que a propriedade que não tem petróleo. Ainda que não seja tirado, mas ela está lá, tem valor. O que você quer dizer com isso, irmão Fabiano? Eu estou dizendo que você está escondido na aljava de Cristo. Você está escondido na aljava de Cristo. Enquanto Deus te deixa anônimo, enquanto você estiver anônimo, enquanto o mundo não te conhece em nome dele, você tem um valor inestimável. Porque muitas das vezes o Senhor tira alguns da aljava, aponta e lança, só que quando lança aquela flecha que ele enviou, alguém deu valor para ela. Alguém diz, olha, ali vale 20 mil para vir pregar aqui, fulano lá 30 mil para cantar aqui. E se tem valor,
Se o homem consegue botar valor, já não tem tanto valor assim. Mas se continuar escondidinho, irmãos, que tem de anônimos escondidinho nas igrejas por aí, que não tem eloquência, mas que tem joelho no chão. Pessoas que ela não conhece muito de letra, não tem estudo, mas através só de ouvido ela escuta uma canção, ela pega e quando ela canta, o céu se abre. Eu lembro de uma irmã que congregava conosco há muitos anos atrás, eu nunca mais vi essa irmã. Ela apanhava do marido para vir para a igreja, mas toda tarde ela estava lá. Eu cuidava da tarde da benção no Hebron, e aquela irmãzinha estava lá toda tarde, e ela vinha no final do culto: olha, meu marido me deu uma surra, tô toda doída. Eu falei: misericórdia, irmã, ele me prende em casa para eu não vir para a igreja, mas eu pulo a janela e venho mesmo assim, irmão. Eu falei: meu Deus. Nós tentávamos falar com essa família, com esse marido, ele não queria nos ouvir, não queria ver a visita do pastor, mas toda quarta-feira a irmã Otávia estava lá. E o que chamava a atenção é que a irmã Otávia, ela vinha com um bilhetinho amarrado, todo amassadinho assim, irmão. E ela dizia assim: pastor, eu quero cantar um hino. Eu: pode cantar, irmã. Ela dava o nome. Só que o hino que ela cantava, porque como ela era oprimida dentro de casa, para não poder vir adorar, ela fazia com a letra dela o hino. E para não esquecer, ela anotava. E ela dizia assim: pastor, hoje eu estava orando de manhã e o Senhor me deu essa canção e eu quero cantar para adorar Ele. Ela ia lá, pegava o microfone, irmão, chinelinho de dedo, uma mulher bem simples, pegava aquele microfone, pegava aquele papelzinho todo amassado, todo rasgado, e ela começava. Irmão, caiu uma glória na igreja, a atmosfera da igreja mudava na hora. E eu percebia, não só eu, mas como os nossos que estavam comigo ali, o presbítero Claudenir, nós percebíamos uma coisa, que quando a irmã Otávia não vinha, a atmosfera do templo era outra. Ou seja, quando ela se arriscava, quando ela apanhava para estar na igreja, sabendo que quando chegasse a noite ela ia levar uma surra do marido, ela não faltava o encontro com Deus. E quando ela chegava na igreja, o Senhor já estava lá esperando por ela. E às vezes eu e você temos uma liberdade, a tua esposa, o teu esposo são crentes, você não precisa ser oprimido por ninguém, mas nós não damos valor a estar no templo. Ah, pastor, mas eu sou a igreja. Não, querido, você só é um corpo se você estiver ligado no corpo. Uma pessoa sozinha não é igreja. Você só é igreja se você estiver ligado no corpo. Apóstolo, o escritor de Hebreus, ele diz assim: olha, congregai-vos, não façai como é costume de alguns outros, que no andar no caminho pararam e não congregam. A Bíblia diz que nós temos que congregar. Você é o corpo, você precisa estar lá, o teu lugar está lá. Pastor, mas eu estou 1 ano sem ir na igreja, eu estou 6 meses sem ir para a igreja, mas o teu lugar ainda está lá. Jesus ainda está te esperando. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu ministério. Eu te agradeço de ficar comigo até aqui. Deus abençoe cada um. O Dil, Davidson, Mateus, Deus abençoe a tua vida, querido. Tá o Juan aí, o Edilson, a Deodete, deixa eu ver mais quem. Tem meu Deus do céu, a Jéssica, Rose, Deus abençoe. Deixa eu ver mais quem. Silvia, Itamar, Manuel, Deus abençoe. Meu Deus, Dil, já falei, né? Deus abençoe cada um de vocês. Gente para Dedéu aí. Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Obrigado por estar conosco. Vamos orar. Eu quero orar pela tua fé, pelo seu chamado. Que você venha ter uma fé que venha te salvar. Não uma fé que só alcance cura, mas uma fé que alcance a salvação. Porque fé para ter cura, qualquer pessoa tem fé. Se você falar com qualquer ímpio, às vezes ele não vai para a igreja, mas tudo que ele faz dá certo. Por quê? Porque ele tem fé.
ele tem fé em Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas para salvar, a fé tem que ser em Cristo. Que a tua fé seja fundamentada em Cristo. Que você não procure mais a Deus, que eu e você viemos abrir os nossos olhos e viemos viver intensamente para Deus. Que o meu e teu coração viemos ser voltado para Ele, independente de trabalho, independente de família. Fabiano, mas estão criando um movimento, a hipergraça, aí o povo que está pregando a hipergraça, que tem que ter uma separação para a família. Querido, se a tua família não tem prazer no coração de Deus, então não é uma família de Deus. Deus abençoe cada um de vocês e obrigado por estar conosco. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu oro, Senhor, por cada um que está assistindo essa live nessa noite. Abençoe grandemente cada um deles. Pai, que venha abrir o entendimento, que Tu venha trazer uma intimidade de tal forma, Senhor, que eles venham ser como, que cada uma venha ser como Samuel, que venha ouvir a Tua voz na madrugada, chamando eles pelo Seu nome. Senhor, eu profetizo, Senhor, um entendimento da Tua palavra. Eu profetizo, Senhor, na vida deste, Senhor, uma unção de intimidade, Senhor, aonde, Senhor, a Tua palavra será revelada aos olhos dele, quando ele abrir a palavra para ler, para meditar, para fazer, Senhor, a sua meditação, Pai, que Tu venha entrar, Pai, com providência, que a palavra venha saltar, Senhor, da Bíblia aos seus olhos. Senhor, traz a revelação por trás da palavra, traz a revelação do Espírito Santo, trabalha na vida dele e na vida dela. Senhor, fortifica, Senhor, a sua vida, fortifica o seu chamado, Pai. Estrutura o casamento, estrutura o ministério, estrutura o chamado, Senhor. Tudo aquilo que não vem de Ti seja arrancado agora em nome de Jesus. E aquilo que precisa ser colocado, que Tu venha colocar em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos grandemente. Obrigado por estar conosco. Vocês são uma bênção.